Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Eu estou chegando com mais esse vídeo, trazendo todas as informações e as notícias que são importantes no dia a dia do rubro-negro mais querido do Brasil. Inicialmente, antes de começar trazendo as notícias, eu pediria a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe nossos conteúdos nas redes sociais e que você ative o sino das notificações para que você possa ser notificado pelo YouTube de tudo que acontecer no canal Marquinhos Fla Assunção. Bom, inicialmente eu trarei os destaques desse resumo do Flamengo. Eu farei um amplo comentário sobre o jogo de ontem, eu trarei os números do jogo, trarei renda e público, trarei o meu comentário e minha opinião sobre a partida, trarei também as atuações de todos os jogadores, a programação semanal para o Flamengo, uma polêmica envolvendo a transmissão pela TV Record, trarei também o desempenho do nosso treinador Paulo Souza até agora e como notícia eu trarei que Gabigol comemorou em demasia a vitória do Flamengo, foi quem mais comemorou, a gente fará um comentário sobre isso e também uma notícia que não é muito boa, a notícia de um ex-jogador do Flamengo que foi afastado do seu clube do momento. Bom, meus amigos, inicialmente falando, eu, como já no início falei, eu trarei um amplo comentário sobre o jogo. O jogo teve 58.478 pessoas presentes no Maracanã, sendo 54.931 pagantes, que proporcionaram uma renda de R$ 1.879.995. Flamengo 1, Vasco 0, gol de Willian Arão aos 8 minutos do segundo tempo. Os números do jogo, o Flamengo teve 58% de posse de bola, teve 21 finalizações, sendo 14 só no segundo tempo, mas só 6 na direção do gol. Teve 389 passes certos, 9 escanteios e 2 jogadores rubro-negros tomaram cartão amarelo na partida de ontem. Foram eles, João Gomes e Gabigol. Bom, inicialmente fazendo um breve comentário do jogo, a gente pode dizer que o Vasco começou com uma postura bem ofensiva, diferentemente do jogo de quarta-feira, e os primeiros 20 minutos foram marcados por essa ofensividade do Vasco que marcou o Flamengo em cima, dificultando muito a saída de bola do rubro-negro. Depois o Flamengo equilibrou o jogo, porque apesar do Vasco ter colocado Nenê e Figueiredo ali em cima do Rodinei, impedindo até que nosso lateral fizesse aquelas jogadas de profundidade que tanto ele fez e que tanto deram certo em outros jogos. Depois nosso treinador, vendo isso, corrigiu, tirou, mudou de lado o posicionamento dos volantes, trouxe João Gomes para marcar pela direita e deixou o Willian Arão marcando pela esquerda, ele que tem um pouco de deficiência nessa marcação. No nosso entendimento, a volância ainda é um problema para o Flamengo do treinador Paulo Souza. Inicialmente a gente pensava que ele viria com a dupla de volantes que a gente acha ser a mais adequada nesse momento do Flamengo, que seria Thiago Maia e João Gomes, e surpreendendo como sempre todo mundo, ele veio com o Willian Arão e João Gomes, sobrecarregando em muito a atuação de João Gomes, porque o Willian Arão, modéstia à parte, não está marcando ninguém, não ajuda muito na marcação. Isso sobrecarregou o grande João Gomes, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores do Flamengo na partida. Há de se ressaltar também o jogo de Arrascaeta, que apesar de não fluir muito, sempre é muito decisivo. Ontem a Arrascaeta não foi dos melhores jogadores em campo, porém, sempre que a bola chegava no seu pé, tinha um destino diferenciado. Outro que também se destacou muito ontem foi, sem dúvida nenhuma, o garoto Lázaro, jogando ali pela ala esquerda, ajudando muito na marcação, sendo muito presente no ataque. Teve um lance em que ele deu uma trivela para o Arrascaeta na linha de fundo, que o Arrascaeta cruzou e por pouco a bola não chega no centroavante Pedro. Em relação a Pedro, eu, modéstia à parte, não gosto quando joga os dois juntos, porque eu acho que o Flamengo perde muito na marcação, até porque Gabigol não tem a característica da recomposição, de recompor ali pelo lado direito, como faz muito bem
o nosso Everton Ribeiro. Em relação às atuações da partida, faremos atuações, traremos comentários sobre atuações individualizadas. Hugo Souza do gol, muito bom debaixo dos paus, porém muito nervoso quando a bola chega aos seus pés e ele tem que fazer a jogada, a reposição usando os pés. É notório o desconforto que tem o nosso goleiro em relação à saída com os pés. Rodinei teve uma partida fraca, pouca opção no ataque, anulado pela opção do Vasco de colocar ali perto dele o jogador Figueiredo e o Nenê em povoando aquele setor, fazendo com que Rodinei não se houvesse muito bem defensivamente, deixa muito a desejar e compromete sim o trabalho da defesa. Fabrício Bruno, regular, nada mais do que isso, sem maiores destaques, mas é um jogador regular que dá conta do recado, faz o feijão com arroz e por isso se dá bem. Davi Luiz, muito boa exibição, partida sensacional, líder da defesa, líder na orientação de ataque, jogador que tem a bola de profundidade, aquela que pega de surpresa a defesa adversária e por muitas vezes fez esses lançamentos de 40, 60 metros que causaram perigo ao gol do Vasco. Felipe Luiz, muito bem na partida, talvez tenha feito uma das melhores partidas suas, principalmente na construção de jogadas. Defensivamente não comprometeu, porém já não tem a forma física ideal para conter um atacante de mais ímpeto se cair por aquele lado. Porém, construiu jogadas também pelo meio e mostrou da capacidade que tem em ser um jogador de meio campo no futuro bem próximo, se assim quiser. O Irarão fez o gol, mas enquanto volante de posição, ficou muito sonolento, muito desatento, muito disperso e não ajudou em nada o João Gomes na marcação. Sobrecarregou, porém, o garoto que teve que se desdobrar fazendo uma partida sensacional. João Gomes, muito bem. Talvez o melhor do jogo. Bom sentido de marcação e de cobertura. Teve a chance de marcar um gol numa jogada sensacional do Vitinho, mas pecou na finalização. Porém, tem muito crédito João Gomes. Arrascaeta, mesmo sem ter sido brilhante, sempre é decisivo. Colocou Gabigol na cara do gol, uma jogada sensacional, uma jogada que foi feita no gol do Bangu, contra o Bangu no último lance. Pedro no meio campo parado, foi levantada a bola pelo Davi Luiz, Pedro escorou, fez o pivô, deu para Arrascaeta que lançou Gabigol, que de cara para o gol perdeu. Nós não podemos perder essas chances, essas oportunidades de gol. Essas chances nos tiram vitórias, isso é importante dizer. Pedro, péssimo primeiro tempo. Pensativo, sonolento, sem vontade. No segundo tempo melhorou, teve mais atuante, participou de várias tabelinhas e por pouco não deixou dele. Mas, mesmo assim, há de se louvar a boa participação dele, que é um centroavante que finalizador. Pedro não é marcador, não é construtor, ele é simplesmente finalizador, é aquele que bota a bola para dentro. Gabigol, boa movimentação, excelente movimentação, andou por todos os lados de campo e teve muito boa presença, continua sim com a deficiência da perda de gols, né? Perdeu um gol num passe magistroso do Arrascaeta, que um centroavante não pode perder para não prejudicar o time. Lázaro, muito bem, principalmente no primeiro tempo. Sentido solidário de marcação, ajudou muito na marcação, tem compreendido, certamente um dos que mais compreendem o sistema do técnico Paulo Souza, e assim foi destaque até cansar no segundo tempo, quando saiu para a entrada do Vitinho, que também foi muito bem. Marinho entrou bem, um pouco afobado, um pouco ambicioso, um pouco querendo resolver sozinho as coisas, mas sempre com a intenção de ir para o gol, sempre com a intenção de ficar perto e mais próximo de conquistar um chute que trouxesse o gol que aliviaria a tensão do jogo para o Flamengo. Vitinho, muito bem tecnicamente, entrou também muito solidário, sem muito egoísmo. As bolas que pegou e que teve chance, deu passes, e inclusive deu um passe para o João Gomes, açucarado para o João Gomes fazer o gol, e esse
chutou para fora sem ter sucesso na finalização. Everton Ribeiro pouco contribuiu, muito pouco tempo, porém a gente sabe da qualidade que tem Everton Ribeiro e lógico no futuro, numa partida próxima, ele pode voltar a desempenhar seu belo futebol. Mateuzinho deu uma vida melhor à lateral direita. Rodinei estava muito preso no sentido da marcação. Zé Ricardo colocou lá o Figueiredo nas costas dele para justamente não permitir que ele tivesse esses avanços e fizesse as assistências que sempre faz para Pedro e Gabigol. O craque da partida foi Arrascaeta. Em relação à torcida, um show da nação rubro-negra. Apoio do começo ao fim, apoio incondicional e uma diferença grande quando o Flamengo joga com sua torcida presente no Maracanã em grande número. Ontem era na faixa, na proporção de 90% a 10% em relação a torcidas de Flamengo e Vasco. Sobre a programação da semana, Flamengo deu folga para os jogadores de segunda e terça, eles se reapresentam na quarta-feira a partir das 15 horas. Bom, meus amigos, agora vamos falar de uma polêmica envolvendo o ex-jogador do Flamengo, ex-campeão do mundo pelo Flamengo, Tita, ex-campeão da Libertadores, que agora sempre está tentando espizinhar o Flamengo. Eu não sei se é de forma deliberada, por alguma mágoa que ele tem, mas ontem passou dos limites, se excedeu, quando ao término da partida que os jogadores do Flamengo estavam comemorando a chegada de mais uma final, afinal de contas uma final que pode nos trazer um título inédito, o tetracampeonato, o ex-jogador Tita saiu com a pérola dizendo que os jogadores não tinham nada para comemorar por causa do desempenho do time. Vamos e venhamos, né, Tita? Você precisa escolher mais as palavras e saber o que está falando, porque para falar besteira na televisão é brincadeira, é lamentável a situação que você chegou, todo jogo criando uma polêmica onde não cabe, jogando a torcida mais uma vez contra você mesmo, que é um campeão do mundo pelo Flamengo, mas que está deixando a torcida com uma pulga atrás da orelha em relação à sua identidade com o Flamengo. Em relação a Gabigol, contrariando aí o jogador Tita, Gabigol foi um dos que mais comemorou, né? Foi o último a sair de campo, foi ovacionar com a torcida, publicou vídeo nas suas redes sociais, vídeo do Romário gozando, zoando o Vasco. Enfim, Gabigol pode ter seus vários problemas com alguma coisa no Flamengo, mas que ele é muito Flamengo e que ele vive intensamente essa paixão junto com a torcida, ele vive. Agora, para terminar, uma notícia que não é das melhores, né? O jogador Natan, ex-jogador da base do Flamengo, que foi vendido para o Bragantino, foi afastado do Bragantino inicialmente por 60 dias por causa de problemas cardiológicos. Seus exames cardiológicos deram alterações que agora nesses 60 dias serão avaliados pelo Departamento Médico do Bragantino para que se chegue a um diagnóstico capaz de descobrir o porquê dessas alterações no seu coração. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje é as notícias são essas. Eu fico por aqui me despedindo, dizendo fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!